para mais um domingo de leitura bíblica. Hoje é um domingo com um sentimento especial e a gente vai comentar sobre isso durante a live. Vamos orar agradecendo esse nosso Deus maravilhoso. Pai, te agradecemos por mais um domingo, Pai. Agradecemos pelo nosso deitar, pelo nosso levantar, Pai. Agradecemos pela tua presença. Agradecemos pelo teu amor, Pai. Agradecemos pela tua palavra, que tem nos transformado, Pai, que tem aquecido os nossos corações, que tem nos direcionado, Pai, que tem nos guiado, que tem aberto os nossos olhos, Pai, que tem transformado as nossas vidas, Pai. Temos tanto a te agradecer, Pai. Mas acima de tudo agradecemos por teu Filho, Pai, que o Senhor enviou para morrer no nosso lugar, Pai, pelos nossos pecados, Pai. Enquanto ainda éramos pecadores, o Senhor morreu por nós, Pai. E não há como agradecer por esse sacrifício maravilhoso, Pai. Que possamos lembrar não somente no dia de hoje, Pai, mas todos os dias. Que o Senhor enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. E que Ele ressuscitou, Pai. E vivo está ao seu lado, aguardando o grande dia, Pai, de retornar para nos buscar, Pai, para buscar a sua igreja, Pai, e consumar este casamento, Pai, para que possamos viver juntos por toda a eternidade, Pai. Que também possamos lembrar dos nossos pecados, Pai, enquanto estamos aqui nesta terra, estamos debaixo do pecado, Pai. Mas pela tua infinita misericórdia, Pai, o Senhor nos dá a oportunidade de viver uma vida com o Senhor, Pai, se nos arrependermos. Então, que nós possamos nos lembrar, Pai, que esta data venha nos lembrar que precisamos nos arrepender todos os dias, até que o Senhor volte, Pai. Pedimos que o Senhor esteja conosco nesta live, Pai. Pedimos que o seu Espírito Santo esteja conosco, nos dando o entendimento correto da tua palavra, abrindo os nossos olhos, Pai, e participando conosco também, Pai. Pedimos que o Senhor esteja em cada lar que está recebendo essa mensagem, Pai. Que o Senhor esteja ao lado deles também. Que o seu Espírito Santo esteja com eles também, Pai. Essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, galera, nós terminamos a semana passada em 1 Crônicas, capítulo 1, e agora a gente vai dar prosseguimento, a gente vai continuar aqui em 1 Crônicas, capítulo 2. A gente terminou na semana passada no primeiro capítulo de 1 Crônicas e começa fazendo um relato de toda a genealogia, desde Adão até Davi. Então a gente começou com esse relato. O judeu ele tinha essa característica de analisar também as genealogias. É importante para nós, por quê? Porque dentro daquela lista interminável de nomes que as pessoas falam que dificulta um pouco a leitura, e no começo pode dificultar sim, mas alguns nomes ali estão ali por causa da sua importância, por causa da sua relevância, e quando nós estamos estudando a Bíblia, Deus nos mostra por que alguns nomes estão ali. Então é importante sim a gente ler, não é perda de tempo, não pule essas leituras porque elas fazem parte de um todo, e se Deus deixou escrito na palavra dele é porque é importante para nós sim. Então hoje a gente vai começar em 1 Crônicas capítulo 2, vai começar a falar das famílias dos filhos de Israel, né? Capítulo 2, versículos 1 a 8, e versículos 9 a 17 vai falar da origem de Davi, a genealogia de Davi. Versículos 18 a 54 vai falar do clã de Calebe, e vai falar também da ascendência dos recabitas, né? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente o quanto eles foram importantes. A gente já conversou um pouquinho sobre eles na época do rei Jeú, né? Se eu não me engano foi na live passada ou 2 domingos atrás, que Jeú, quando vai executar a ordem do Senhor, ele conversa com um dos filhos de Recabe, e a gente vê o porquê eles são obedientes, como eu acabei de falar, que é a importância. Bom dia, Rose, tudo bem?
a importância da leitura dos nomes, a gente vê aqui por que aqueles homens eram tão obedientes, porque eles eram da família de Caleb. Então Caleb, ele guardou a sua obediência durante 45 anos, porque Deus havia prometido para ele. Ele tinha certeza que ele entraria na terra prometida, só que ele andou 40 anos no deserto e batalhou 5 anos depois de entrar na terra prometida para poder conquistar a sua herança. Então ele obedeceu durante esses 45 anos, não apenas esses 45 anos, mas toda a sua vida, né? Então a gente vê qual a origem da família dos Recabitas. Então está aqui do clã de Caleb. No capítulo 3, versículos 1 a 9, vai falar da casa de Davi, né? Falou da família, da origem de Davi. No capítulo 2, agora vai falar da casa dele. Nos versículos 10 a 23, vai falar da dinastia davídica, né? Vai falar de toda a sua família. Capítulo 4, versículos 1 a 23, vai falar dos descendentes de Judá. Aqui ele vai dar um panorama completo das 12 tribos, começando com aqui ele coloca Davi em primeiro lugar, porque Davi era o rei na época, e depois ele vai para os descendentes de Judá. Capítulo 4, versículos 24 a 43, vai falar dos descendentes de Simeão. Capítulo 5, versículos 1 a 10, vai falar dos descendentes de Ruben, e a gente vai ler os versículos 1 a 2 aqui, do capítulo 5 de 1 Crônicas. Filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, ele era o filho mais velho. No entanto, por ter desrespeitado a cama de seu pai, os seus direitos passaram para José, outro filho de Israel. Judá passou à frente dos irmãos e conseguiu conseguisse que um filho seu fosse chefe, mas o direito de filho mais velho pertencia de fato a José. Então, por que eu ressaltei aqui? Porque a herança normalmente ela passava para o filho primogênito, só que por causa da desobediência, Ruben ele não teve o direito da primogenitura. E se a gente lembrar lá no comecinho, quando a gente começou, devíamos estar no terceiro domingo, que conta a história de José. José teve um sonho. Bom dia, Nedinha. José teve um sonho, e nesse sonho ele via que os irmãos o serviriam, né? Então, na verdade, esse direito a ter as bênçãos da primogenitura, eles já estavam sobre José antes da desobediência do seu irmão, porque esse é um traço da soberania de Deus. Ele não faz nada que não esteja de acordo com a sua vontade, e tudo que acontece serve para demonstrar a soberania de Deus. Algumas coisas nós não conseguimos compreender completamente, porém, se tivermos sempre em mente que a soberania de Deus ela permeia tudo, não é que vai facilitar o nosso entendimento, mas nos demonstra, quando nós buscamos olhar a história como um todo, isso nos demonstra que tudo que Deus faz, mesmo quando nós fazemos coisas que estão em desacordo com a sua vontade, assim como aconteceu aqui no caso de Ruben, que ele se deitou com uma concubina do pai dele. Então tudo que nós fazemos, mesmo que esteja contra a vontade de Deus, isso não altera o plano soberano de Deus. Isso também não nos dá liberdade para fazermos o que a gente quer. A gente tem que ter sempre o temor de Deus permeando as nossas atitudes. E prosseguindo aqui, capítulo 5, versículos 11 a 22, vai falar dos descendentes de Gade. Versículos 23 a 26, descendentes da meia tribo de Manassés. Versículos 27 a 41, descendentes de Levi até o exílio na Babilônia. Então ele vai contar todos os descendentes de Levi até o último que foi levado
é exilado para a Babilônia. Capítulo 6, versículos 1 a 15, vai falar dos clãs levíticos, né, porque eles eram divididos por família também, né. Capítulo 6, versículos 16 a 32, os cantores de Davi. Aqui eu achei bem interessante, porque essa divisão é algo que Davi fez. Ele instituiu o culto a Deus com música. Inclusive a gente vai ver no finalzinho da live de hoje. Davi chegou a inventar instrumentos musicais para dar para esses cantores. Então olha só que interessante, né? Versículos 33 a 38 vai falar dos filhos de Arão entre os levitas. Versículos 39 a 66 vai falar das cidades dos levitas. Agora a gente vai para o capítulo 7. Capítulo 7 vai falar dos descendentes de Issacar. Versículos 1 a 5. Versículos 6 a 12, descendentes de Benjamim. Versículos 13 a 19, descendentes de Naftali e Manassés. Versículos 20 a 29, descendentes de Efraim. Versículos 30 a 39, descendentes de Asser. Agora a gente vai para o capítulo 8, versículos 1 a 40, vai falar dos descendentes de Benjamim. E aí aqui acaba o relato das famílias, né? Das descendências de cada família. No capítulo 9, versículos 1 a 34, vai falar da população de Jerusalém depois do exílio. Então até aqui fez um relato de cada família. E quando a gente vai ler mais para frente também, quando as famílias são exiladas, quando retorna, eles observam esses arquivos. Cada família tinha um arquivo da sua genealogia para poder comprovar a sua origem. Eles realmente davam muita importância para isso. Então, quando eles retornam, só quem pôde comprovar a sua origem, pôde rever suas terras, no caso dos levitas, pôde rever as suas funções no templo, né? Então eles supervalorizavam em muito a questão da origem da família, né? E a gente vê isso até os dias de hoje. Algumas famílias de renome importantes, eles valorizam o nome da sua família, acho que acima do valor das pessoas. E a gente vê aqui que quem não teve a família comprovada foi meio que deixado de lado. No final das contas, para Deus isso não importa, porque quando a gente vai ler lá pro fim da Bíblia, o relato de Jesus preparando um povo para que possa habitar com ele, para que possa casar com ele, né? Preparando a sua igreja para casar com ele, não há sequer nenhuma menção ou nada que indique que o nome da sua família vai ter importância. Então, vamos focar no que realmente tem importância para Deus. Isso deve ter importância para nós também. Agora a gente vai para os versículos 35 a 44 do capítulo 9, vai falar dos descendentes de Saul. Capítulo 10, versículos 1 a 14, o fim da dinastia de Saul. Não foi uma dinastia que durou muito tempo e teve um fim trágico, como a gente já viu em outra live. Capítulo 11, versículos 1 a 9, vai falar a história de Davi, a unção e o início de uma nova história. Então, aqui faz um breve relato do começo da história de Davi, né? Ele foi ungido 3 vezes, como a gente já viu. Capítulo 11, versículos 10 a 46, a gente vê aqui contando a história do exército pessoal de Davi. São pessoas que ele reuniu durante a jornada dele, enquanto ele fugia de Saul. Capítulo 12, versículos 1 a 23. Surge um novo líder, né? Que é justamente a história de Davi. Capítulo 12, versículos 24 a 41. Os guerreiros consagram seu líder.
essas pessoas que se reuniram com Davi, eles foram tão transformados pela atitude de Davi, que eles decidiram segui-lo e servi-lo, né? Algumas não eram de Israel e alguns não eram de famílias importantes, mas seguindo Davi, eles viram uma liderança que eles não conheciam ainda, e eles decidiram não só seguir Davi, mas como servir também no seu exército. Agora a gente vai para o capítulo 13, versículos 1 a 14. Como eu acabei de falar aqui, Davi inaugura um novo culto. Então, a estrutura que Davi colocou na execução do culto ainda não havia aquela estrutura, mas Davi, por ser um homem que foi escolhido segundo o coração de Deus, com certeza ele tinha qualidades ímpares, né? E Deus que o moveu para fazer essas coisas, com certeza, e ele, como tinha um contato muito íntimo com Deus. E quem assistiu a série Casa de Davi, está passando num dos streamings que tem aqui no Brasil, mostra que o tempo todo ele cantava, e ele tocava instrumento, ele tocava uma harpa o tempo todo, ele estava conversando com Deus, amando a Deus, adorando a Deus, e com certeza ele ensinou as pessoas a fazerem isso também. E a gente vai ler agora o versículo 12, no capítulo 13, vai contar a história aqui de que Davi ele queria voltar com a arca para Jerusalém. Até então a arca não estava, né? A arca da aliança. E aí olha só o que ele diz no versículo 12. Nesse dia, Davi ficou com medo de Deus e disse: como é que vou levar para minha casa a arca de Deus? Porque eles, no processo de levar a arca até Jerusalém, como ele não havia consultado os levitas, essa primeira viagem não deu certo, né? E aí ele pensou: o que eu vou ter que fazer para levar a arca? Mas mais para frente ele decide voltar para as escrituras, chama os levitas, e a gente já leu essa história antes, a gente só está repetindo porque ela é contada novamente aqui em Crônicas, e a gente vê que ele fez do jeito certo e foi um acontecimento grandioso que alegrou a cidade, né? Capítulo 14, versículos 1 a 17. Davi escolhe Jerusalém para morar. Até então, essa cidade estava no poder do inimigo. Ele precisa conquistar Jerusalém para poder morar lá, né? E depois de virar rei de todo Israel, Davi consultou a Deus nas suas duas primeiras batalhas. A gente lê aqui no capítulo 14, versículos 1 a 17. Hora que ele chega como rei em Jerusalém, as suas duas primeiras batalhas, ele fala: Deus, eu devo fazer essa batalha? E Deus responde para ele. Então, a gente vê que ele não era só um homem que adorava a Deus, mas ele buscava obedecer e pedia direção também. Assim como nós, algumas vezes nós pedimos a direção, outras não. Davi também cometeu esse erro, porque ele era humano também. Mas aqui mostra que ele buscava assim obedecer a Deus, assim como nós devemos também buscar. E mesmo que a gente erre e não busque direção em algo, como a gente vê aqui na história do recenseamento, a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui, novamente, né, vai se repetir essa história. Mesmo fazendo algo que não seja direção de Deus, né, ou a gente não tenha pedido direção de Deus, no final das contas tudo coopera. Mas ressalto mais uma vez, isso não te dá liberdade para você fazer o que você quiser. Buscando a direção de Deus é sempre melhor. Capítulo 15, versículos 1 a 19. Jerusalém, a cidade de Deus. E Davi vai contar um pouquinho da história de Jerusalém aqui, e como Davi escolheu não só para morar ali, mas para como construir, colocar, não só colocando a arca da aliança, mas depois ele vai querer construir o templo em Jerusalém. Capítulo 16, versículos 1 a 3. A arca entra em Jerusalém. Então, depois de
todo um trabalho, eles conseguem reaver a arca, conseguem levá-la até Jerusalém. E aí no capítulo 16, versículos 4 a 36, vai mostrar como era feito o serviço no culto. Davi que deu toda a instrução para os levitas de como fazer. Inclusive ele pessoalmente treina os músicos, né? Versículo 37 a 43 vai falar do culto que alegra, anima, né, a comunidade. Esse culto ele tinha um propósito também de levar alegria para o povo, não era uma atração, não era um espetáculo, né? Mas era um momento que a comunidade tinha para se alegrar junto diante da Arca da Aliança. Durante esse serviço de culto era um momento para as pessoas se alegrarem diante de Deus. Capítulo 17, versículos 1 a 15, vai falar da promessa da dinastia para Davi. Deus entrega para Davi que a família dele teria um herdeiro para sempre no trono. Então, imagina só receber uma notícia dessa, né? Que a sua família permaneceria no trono para sempre. E aqui não é só questão de ser impressionante que a sua família seria sempre a família real, mas eles receberam uma notícia, Davi recebeu uma notícia que ele viveria para sempre com Deus. Olha só como é muito mais amplo do que a gente pode imaginar. A promessa que Davi recebeu falou: na eternidade haverá um descendente seu que será rei para sempre. Então, imagina você receber uma notícia dessa de Deus. Imagina como Davi ficou nas suas meditações, na sua cantoria, que ele louvava a Deus muitas vezes sozinho, quando ele compunha suas músicas. Então imagina só ter essa informação em mente. Capítulo 17, versículos 16 a 27 vai falar da oração do rei ideal. Vai falar de um rei que era ideal não aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, como esse rei deveria se comportar. Capítulo 17, versículos 1 a 13. O rei vence os inimigos do povo. Aqui está fazendo um breve relato de toda a vida do rei Davi. Então ele, em todas as batalhas, ele prezava também pela segurança do seu povo. Capítulo 18, versículos 14 a 17. Um governo conforme a justiça e o direito, né? Davi ele buscou exercer o juízo, né? O direito, a justiça para com todo o seu povo. Então ele buscou ser um rei digno e um rei justo. A gente não vê falando dessa forma de Saul. Então, olha por que Davi foi diferenciado, né? E a gente vai ver mais para frente que isso gera frutos. O filho de Davi, o rei Salomão, também buscou ser justo para com o povo, né? Capítulo 19, versículo 1 até o capítulo 20, versículo 3, Davi constrói o seu império. Então vai contar tudo o que Davi fez, quem ele derrotou, quais cidades ele conquistou, quais povos ele conquistou, e esses povos passaram a servi-lo também, né? Capítulo 20, versículos 4 a 8, vai falar que Davi conseguiu uma vitória total. Davi não perdeu nenhuma batalha. A gente tem um outro relato na Bíblia de um militar que também era vitorioso, né? Josué, ele ganhou bastante batalhas, mas fala que ele perdeu uma. E aqui, Davi não perdeu nenhuma batalha. Todas as batalhas que ele foi, que ele pediu para que Deus fosse na frente dele, que ele buscou orientação, ele não perdeu nenhum, não tem nenhum relato na Bíblia que Davi tenha perdido uma batalha. Por mais difícil que fosse, por maiores que fossem os inimigos, ele não perdeu nenhuma batalha. Isso é impressionante.
capítulo 21, versículo 1, até o capítulo 22, versículo 1 também, Deus indica o local, o lugar do futuro altar. Aqui acontece, tem um novo relato do recenseamento, a gente já viu ele no final do livro de 2 Reis, e conta aqui novamente sobre o recenseamento, sobre o que acontece, né? Davi é chamado a atenção por Deus, mas como eu falei aqui, todos os acontecimentos, eles não fogem do controle soberano de Deus. Ressalto mais uma vez, isso não te dá a liberdade para você fazer o que você bem entender. Mas nada foge do controle soberano de Deus. E aí, no meio dessa situação toda, quando Davi é confrontado pelo profeta Gade, fala, ó, porque você cometeu um pecado, né? Davi confessa o pecado, eu cometi um pecado contra Deus. O profeta fala, ó, você tem 3 escolhas que Deus te deu, Davi escolhe uma delas, morrem 70.000 pessoas, mas Davi se arrepende, ele leva todos os líderes a se arrepender, eles se vestem de roupa de saco, eles jejuam, eles clamam a Deus. Nesse clamor, Davi enxerga o anjo de Deus que está executando justiça, e onde o anjo está, Deus manda Davi erguer um altar ali. E aí Davi compra aquele terreno e acaba sendo o lugar onde o templo vai ser construído mais para frente. Capítulo 22, versículos 2 a 19, o rei prepara a construção da morada de Deus. Então Davi começa a ter esse desejo no coração dele de construir uma casa para Deus. Deus fala que não seria ele o construtor, mas mesmo assim Davi, ele era tão apaixonado por Deus que ele decide reunir todos os materiais possíveis e imagináveis. Ele deixou tudo que ele pôde deixar preparado para que a pessoa que Deus escolheu para construir o templo pudesse construir e ter tudo à sua disposição. Davi foi um rei muito rico, muitas conquistas, então ele pegou tudo que ele tinha e fez questão de guardar. Então ele prepara tudo, quantidades absurdas de ouro, prata, bronze, madeira, pedras, tudo que ele pôde fazer ele deixou pronto, né? Ele já deixou pré-encaminhado. Capítulo 23, versículos 1 a 32, a organização dos serviços dos levitas. Então, mostra toda a organização que Davi fez com os levitas na instauração do culto, e do culto com música, né? E aí a gente chega no último capítulo de hoje, que é o capítulo 24, fala da organização do ministério sacerdotal. Capítulo 24, versículos 1 a 31. E aí, no próximo domingo a gente continua com essa história, vai continuar o relato de como que o culto foi instaurado e vai dar mais instruções aqui sobre os cantores, sobre a organização de guarda, dos porteiros, de quem faria o serviço e etc. E hoje não é um dia especial para nós, porque com Deus são todos os dias especiais, mesmo que seja um dia comum. Com Deus é sempre um dia especial, porque não importa o que aconteça, com Deus nós temos a esperança de uma vida eterna, e não tem como não falar dessa vida eterna hoje, né? Nós temos que relembrar, tanto que na Bíblia tem uma ordem para que o povo relembre. Então a gente não lembra porque a gente quer, isso aqui é uma ordem de Deus para que a gente relembre a ressurreição de Cristo. Deus escolheu vir a essa terra em forma humana, assim como nós. Ele nos fez semelhantes a Ele. E olha só que prova de amor maravilhosa, não tem como não se emocionar. Deus escolheu se fazer como nós também, para estar aqui nessa terra, para aprender. Hebreus 5:8 fala que Jesus aprendeu através das coisas que sofreu. Então, se o dia de hoje não causa emoção em você, não te constrange, então
reveja a sua vida, reveja os seus atos, porque esse amor tem que nos constranger. É um relato bíblico maravilhoso. Deus nos fez semelhantes a Ele. E que Deus que você conhece, que escolhe se fazer semelhante a você. Então Jesus veio nessa terra, sofreu como nós, passou por dificuldades, dores, sofrimento, mas também se alegrou, cantou, dançou, comeu, esteve com seus amigos, esteve com sua família. Então esse é o motivo de celebrar. Jesus é um motivo a ser celebrado na nossa vida. E nós celebramos a sua ressurreição hoje, que é o cumprimento da promessa. Porque eu vou colocar dessa forma: se Jesus está vivo hoje, para você que ainda não crê e está vendo esse vídeo aqui, com certeza Deus te direcionou até aqui, para que você veja, que você ouça essa mensagem. Então, se Jesus Cristo está vivo, não há mais com que se preocupar. Tudo foi consumado. Há esperança. Há esperança. Se você ainda não crê, que a partir de agora não sejam as minhas palavras, mas Deus falando com você. Se até aqui você não crê que Jesus está vivo, creia que Jesus está vivo. Isso não vai diminuir os seus problemas. Isso não vai facilitar. Mas uma coisa eu te garanto: isso vai te dar esperança. Isso te dará esperança. Assim como no passado eu não tinha esperança, hoje eu tenho esperança. Então, se você não crê em Cristo, passe a crer. Peça uma prova que Ele vai se revelar a você. Peça uma prova. Jesus, me mostra que você existe. Ele vai se mostrar para você. Ele vai se revelar. Ele faz questão. Ele tem se revelado a nós através do que nós estamos conversando aqui, através dessa leitura. Ele tem se revelado todos os dias. O que Ele mais quer se revelar para você. Então creia no Cristo. E a nossa pregação tem que ser sobre o Cristo ressurreto, porque Ele é o cumprimento de tudo. Ele é o cumprimento de tudo. Ele é a nossa esperança. Ele é que nos faz estar aqui todo domingo lendo juntos. Ele é que faz você acordar e querer ler a palavra dele todos os dias. Então, Ele é o cumprimento de tudo. Ele é a prova da soberania de Deus nas nossas vidas. E Ele está vivo. E há esperança. Mesmo em meio a tudo isso que tem acontecido, essas dificuldades que estamos vivendo, há esperança, porque Cristo está vivo. E nós devemos celebrar esse Cristo vivo. Nós temos que celebrar. Então, que essa mensagem aqueça o seu coração como aqueceu o meu, e tem aquecido todos os dias, porque não tem como não ver Cristo nessas palavras. Não tem como. Então, se você ainda não viu, peça para que Ele se revele através da leitura, através de um vídeo, através de uma conversa com amigos, com parentes. Creia que Ele está vivo. E mais uma vez eu vou repetir: se você ainda não ouviu, peça que Ele vai se revelar. Minha oração tem sido essa, eu tenho buscado isso. Deus, se revele a mim, através da leitura, através de uma live aqui com a Rose e com a Neidinha. Deus, se revele a nós, porque o que nós precisamos é te contemplar, é te ver, porque no mundo não há mais nada que atraia o nosso olhar, a não ser o Senhor. Então, que o nosso coração esteja voltado somente para Ti, Pai. Essa tem sido a minha oração todos os dias. E Deus tem se revelado todos os dias. Pode não ser a revelação que eu gostaria. Pode não ser algo grandioso, como aconteceu com Paulo na Bíblia, que perdeu a visão e foi totalmente transformado. E até hoje as palavras dele ecoam para nós, mas Deus tem se revelado na simplicidade, num abraço com um amigo, num abraço com um irmão, numa leitura de um versículo, nesse sol que está aqui brilhando através da janela. Então peça que Deus vai se revelar, e o que Ele quer é se revelar para nós.
e que isso consuma o nosso coração, ao ponto da gente doar nossa vida, para que outras pessoas vejam também. Isso não é sobre igreja, isso não é sobre denominação, isso não é sobre culto, é revelar quem Deus é. Que Ele use as nossas vidas para revelar quem Deus é. Que Ele use as nossas vidas para alcançar mais pessoas. Então, essa tem que ser a nossa vontade, esse tem que ser o nosso desejo, revelar Deus para outras pessoas, porque existem muitas precisando. Hoje é um dia que nós estaremos em família, celebrando um domingo juntos. Então, que a nossa família possa ver quem Deus é através de nós. E eu tenho certeza absoluta, porque essas palavras não são minhas, né? A Bíblia não foi eu que escrevi. E eu estou lendo aqui com a autoridade que Deus tem nos dado, porque eu tenho buscado viver essas coisas. Eu tenho certeza que Deus vai se revelar. Então, hoje é um dia especial, mas que nós possamos fazer nossos dias comuns especiais também, por estar com Deus e por desfrutar da sua presença. Então, que essa mensagem aqueça o seu coração a ponto de você transbordar e derramar na vida de todos ao seu redor hoje, e que isso possa se repetir todos os dias. Então, fiquem com Deus nesse domingo maravilhoso que Ele nos deu, e que nós possamos ter sempre isso em mente. Neidinha e Rose, tenham sempre isso em mente. Queiram revelar a Deus para as outras pessoas, se permitam ser transformadas por Deus, transformadas pela palavra, e que a gente revele esse amor a todos, e não importa se as pessoas vão querer ou não, mas que a gente possa revelar quem Deus é. Então, vamos encerrar com uma oração. Pai, te agradecemos por essa presença maravilhosa, Pai, que tomou conta deste lugar hoje, Pai. Te agradecemos por esse amor tão grande, e o Senhor fez questão de se transformar como nós, de ser semelhantes a nós, e vir a essa terra, Pai, e morrer no nosso lugar, aprender com o sofrimento, aprender com a dor, aprender com as dificuldades. Mas o Senhor também deixou um grande exemplo, Pai, de se alegrar, de desfrutar a vida, de viver com alegria, e nos ensinou a ter esperança, Pai, a ter amor. Então, que nós possamos encher o nosso coração, Pai, do Senhor, e o Senhor possa tomar completamente o nosso coração, e o Senhor possa nos guiar, Pai, que o Senhor possa se revelar a nós todos os dias, Pai, e que essa revelação dia a dia venha nos transformar, Pai, que nós possamos amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou, Pai, que nós possamos te amar acima de qualquer coisa, nós possamos, Pai, viver a vida que o Senhor quer que nós vivamos, Pai, e que através desse amor estamos aprendendo a ter uns pelos outros, Pai. O mundo veja quem o Senhor é, que o Senhor se revele a este mundo através das nossas vidas, Pai, e que em tudo seja feita a sua vontade, Pai. Nós reconhecemos a sua soberania sobre as nossas vidas, Pai, e que nós possamos perseverar dia após dia, Pai, na revelação de quem o Senhor é, Pai, e que nós possamos levar o seu amor ao maior número de pessoas que nós conseguirmos, Pai. Não é sobre quantidade só, mas também com qualidade, Pai. Que nós possamos fazer discípulos teus, Pai, que nós possamos ser discípulos teus, testemunhas tuas, Pai, porque é isso que este mundo está precisando. Essa é uma obrigação nossa, Pai, um mandamento seu que o Senhor nos deu. Façam discípulos. Então, que nós possamos, em todas as nossas ações, Pai, refletir quem o Senhor é e fazer discípulos teus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, que vocês tenham um domingo maravilhoso e que vocês possam sentir o que eu estou sentindo aqui. Não é apenas sobre emoção, mas é a presença maravilhosa de Deus. Então, que Ele enche o lar de vocês, que Ele esteja com suas famílias e celebrem o Cristo vivo, porque Ele está vivo, Ele está conosco,
Ele só está aguardando o grande dia de retornar para morar com a sua igreja, para casar com a sua igreja. Então vocês desfrutem dessa alegria que está reservada para aqueles que querem. Nós temos que querer. Em nome de Jesus e até o próximo domingo.